as leitura de mundo. Hoje a gente trabalha com alfabetização como letramento, leitura de mundo. Então, a leitura de mundo daquela criança, o repertório cultural dele, para além do repertório linguístico, ele é, no mínimo, dobrado. Eu arriscaria dizer que se amplia muito mais, né, Raquel? Certeza. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mariana Niederauer e hoje a gente começa a série de podcasts do Escolha a Escola do seu filho. Como vocês sabem, o Escolha a Escola é um projeto do Correio Brasiliense. Todos os anos chega na sua casa o especial impresso e também todo o conteúdo online para você conseguir tomar a melhor decisão, essa decisão que é tão importante, né, para as crianças, para os jovens. E hoje a gente recebe aqui a Raquel Nazário e a Natália Rocha, que são diretoras do Maple Bear, né? Muito bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Prazer é nosso. Boa tarde. Bom, a gente veio hoje falar um pouquinho de metodologia canadense e de ensino bilíngue. Você sabe como funciona cada uma dessas duas coisas? Esses são os dois pilares, né, da Maple Bear e por isso que a Raquel e a Natália estão aqui hoje. Queria começar então falando com a Raquel para falar um pouco de como funciona o ensino bilíngue. Raquel, quais são as principais características? Então, nós trabalhamos com o bilinguismo numa metodologia de imersão, né? Então, o aluno vai desenvolvendo os dois idiomas de uma forma muito natural. Ele vai, dentro desse contexto, já vai entendendo e valorizando outras culturas, outras formas de pensar. E aí, o diferencial da nossa escola é que eles aprendem em inglês, né? Então, eles não aprendem a língua inglesa, mas eles aprendem em inglês. Então, o raciocínio é desenvolvido na língua inglesa. E dentro desse contexto do bilíngue, a gente forma cidadãos globais para o mundo, terminando com uma dupla certificação, que aí eles têm a certificação brasileira e canadense, que a nossa certificadora é a New Brunswick, a província de New Brunswick. Eu acho que, só complementando, uma das coisas que me motivou a vir para Maple Bear, exatamente porque eu fui alfabetizada em inglês. Meu pai foi fazer um pós-doutorado, a gente morou na Inglaterra dos meus 5 aos 7 anos e meio, então eu passei por essa experiência. E quando a gente começa a estudar sobre o bilinguismo, a gente observa que não é sobre falar ou entender duas línguas, é sobre toda uma condição neurológica, neurociência que facilita o processo de aprendizagem. E muitas famílias dizem, mas como é que ele vai ter aula de matemática em inglês? Da mesma forma que ele teria em português. Eles são estudantes bilíngues, que é sensacional. E quando a gente faz roda, né, Raquel, que a gente conversa com eles amam a matemática e a forma que a matemática é dada, e matemática é uma das disciplinas que eles têm em inglês. Sim, mas isso começa desde a educação infantil, né? Dá para começar a falar Exatamente. nos dois idiomas, né? Isso, Desde a pequenininho. gente recebe os alunos a partir de 1 ano e 3 meses, e aí a porcentagem de imersão logo no início é 90% em inglês, né? Então, que é onde eles realmente começam essa interação, e aí é de uma forma muito lúdica. Na educação infantil, a gente trabalha com Play-Based Learning, que é a aprendizagem através da brincadeira, né, através dessas vivências, porque é um momento de descobertas. Então, esse é o momento mais importante de todo esse desenvolvimento. Eu sou suspeita porque eu, Raquel, hoje eu falo 3 línguas, mas o meu inglês é nativo e eu nunca fui num país de língua inglesa. Não tive essa oportunidade ainda. Eu sou, né, portuguesa, então, assim, vivi na Espanha, Itália, em vários lugares, mas pela convivência a gente desenvolve o idioma, né, e o raciocínio e tudo mais. E quando eu morei na Espanha, os meus filhos aprenderam o espanhol até com sotaque de Madrid. Então, tudo isso é feito de uma forma muito natural. Sim, existiu um mito no passado, eu não sei se ainda é uma coisa que chega para vocês,
de que poderia atrapalhar a alfabetização no português. Você tem um ensino bilíngue. Conta um pouquinho pra gente, é verdade ou é mito? Mito, totalmente mito, Realmente. tá. Hoje, assim, e aí eu acho que a neurociência, ela deu luz para toda essa área de como se aprende, como se dá esse processo de aprendizagem, e o que acontece é exatamente o contrário. Ao ter uma dupla, alfabetização, digamos assim, isso amplia os canais de como a criança aprende. Então, por exemplo, tem muitos pais que têm expectativas que a criança no kindergarten já vai sair falando. Ele não vai sair falando inglês ainda, ele leva um tempo até, mas as leitura de mundo, hoje a gente trabalha com alfabetização como letramento, leitura de mundo. Então, a leitura de mundo daquela criança, o repertório cultural dele, para além do repertório linguístico, ele é no mínimo dobrado. Eu arriscaria dizer que se amplia muito mais, né, Raquel? Com certeza. Então, é uma questão, ele vai ter muito mais sinapses, muito mais condições de aprendizagem, exatamente por ter sido alfabetizado em 2 línguas, e é exatamente o contrário, é um cérebro estimulado. E a gente fala também muito em janelas de oportunidade. Isso. Quanto mais cedo a gente introduz uma segunda língua para um estudante, mais natural e leve é o processo. Então acho que, assim, uma das coisas também que me chama a atenção é a leveza, é leve, assim, a gente usa muito do CLIO, que é uma forma de comunicação onde a gente usa muito a mímica. Então, mesmo quem entra um pouco depois, a gente tem casos, né, Raquel, de estudantes que entram depois. Isso. Pela nossa metodologia, eles vão embora, vão junto. Explicando assim um pouquinho de uma forma mais simples, tudo é códigos. A matemática é um código e a língua é um código e cada idioma é um código. Na verdade, a gente é alfabetizado uma vez, a gente entende esse código. Quando a gente vai para um segundo idioma, a gente vai entender aquele código específico daquele idioma. Mas a gente não precisa ser alfabetizado novamente. A gente já entende que juntando aquelas letras a gente consegue ter sons e esses sons vão gerar palavras. Então, aí a gente é letrado dentro de uma segunda, um terceiro, um quarto idioma. E esse processo é dado de uma forma muito natural. Sim, o processo de alfabetização é um só, não quer dizer que você, por você não saber inglês, que você vai ter que ser alfabetizado em inglês, sabe, você vai só Exatamente. aprender um novo idioma, né. Exatamente. E vocês já explicaram, acho que, ficou claro, mas talvez só para falar um pouco dessa rotina do ensino bilíngue, porque é diferente, né, às vezes quando a pessoa vê ensino bilíngue e vai pensar que é aquela aula de inglês no meio da grade curricular, e não é, né, então talvez explicar direitinho essa rotina na escola. Quer É. falar, Raquel? O nosso currículo vai depender assim, a gente, em primeiro lugar, a gente tem uma legislação a cumprir. Então a gente está aqui e a gente cumpre a BNCC, eles saem preparados para a vida, né. A gente fala que a gente forma para além da parte acadêmica, a gente faz uma formação integral do aluno. Mas na educação infantil eles têm uma porcentagem maior da imersão, né, de 90%, como eu falei, depois quando eles chegam na parte de alfabetização, vai para 50%, e aí é dividido as matérias, tem as disciplinas que eles veem na língua portuguesa e as disciplinas que eles veem na língua inglesa, e isso vai o ensino fundamental todo, até que eles chegam até o ensino médio, e aí no ensino médio, o aluno que vai para o intercâmbio, normalmente ele precisa de 21 a 25 créditos para se formar. No nosso caso, todo o nosso currículo brasileiro foi analisado pela província de New Brunswick e ele é aproveitado, então os nossos alunos acrescentam apenas os créditos específicos do programa canadense. E aí eles saem com essa dupla certificação, que é muito rica. Porque quando a gente vê dentro desse programa de uma forma diferente, porque é diferente, eles veem essas matérias de uma forma muito mais integrada, transversal. Então, em vez de você ver a biologia, a física e a química de forma separada, você vê environmental science, que é todo um contexto dentro dessa nova sustentabilidade tudo que está acontecendo do aquecimento global, então tudo faz sentido para o aluno, eles conseguem ver na prática, no dia a dia, dentro da vivência que eles têm, o que eles estão estudando.
E uma dose alta de atualidade Com de certeza. mundo, né, que é super importante. Sim. E, Natália, a gente já falou bastante de um pilar da Maple Bear, que é o ensino bilíngue, e o outro, a metodologia canadense. Explica um pouquinho pra gente. Bom, eu tinha uma inquietação, que é a escola normalmente, principalmente os pequenos nem sempre, começa a ser uma coisa: "Ah, eu não quero ir, ah, é chato". E a gente eu falava: "Gente, por que disso?". E aí eu me debrucei no estudo das gerações. E a gente precisa entender, e eu falo isso muito para os pais, que eles não vão encontrar a escola deles, porque o filho deles não vive no mundo que eles viviam, né, o mundo mudou, a forma da gente se relacionar com várias coisas mudou e, consequentemente, a gente tem que entender que a escola precisa dar esse passo. Então, uma das coisas que eu acho sensacionais é que a Maple Bear é uma escola inovadora, né? E apesar dela já ter muitos anos, e aí a gente fica até assim, é um método, não é inovador, porque a metodologia está em moda, eu vou tentar. Não, é um método já comprovado de eficácia no Canadá, né, nas escolas do Canadá, que a gente traz aqui, e infelizmente aqui ele ainda é super inovador. A gente coloca muito o estudante no centro do processo de aprendizagem, que quando a gente lê sobre a documentação, é para onde a gente vai. A informação, gente, não tem o mesmo valor que ela tinha na nossa época. Na nossa época, a gente admirava o professor pela informação que ele trazia. Hoje em dia, não. A gente precisa, a informação está no celular. Se a gente abrir o celular, qualquer coisa que você quiser, a informação está lá. Então, hoje em dia, o que a gente precisa é ensinar os estudantes a fazer as perguntas corretas e relacionar isso. Então, com uma diferenciação, com o que a gente chama de learning centers, até no high school, a gente trabalha com learning centers, onde a gente tem a oportunidade deles usarem metodologia ativa e deles se desenvolverem, aprenderem de forma que eles curtam, eles valorizam aquela aprendizagem. E aí, a gente para mim, a gente entrega mais do que a gente entrega um estudante super preparado para o PAS, a gente entrega um estudante super preparado para o Enem, a gente entrega um estudante com muita inteligência emocional, porque ele aprendeu aí resolvendo as suas questões, mas muito mais do que isso, a gente entrega um estudante que vai ser um lifelong learning, é aquele que vai ter prazer em aprender ao longo de toda a sua vida, que é a aprendizagem, ela tem que ser muito bacana. Eu costumava dizer que a gente precisa olhar muito para a aprendizagem. No Brasil, a gente tem o hábito de olhar muito para o que o professor ensina e cumprir o livro e chegar na última página, sem se preocupar muito com o que o estudante está aprendendo. Aqui não. A gente tem centros que são mediados pelo professor, para aquele aluno que tem mais dificuldade. Até o Year 5, que seria o quinto ano, eu não tenho um professor em sala, eu tenho 2, sempre. Então, eu tenho um centro que é mediado pela Teacher Assistant, e a gente traz muito aqui de Vygotsky, então a gente também tem aprendizagem entre pares, centros de brincadeira, centros brincantes e centros onde um estudante que é mais avançado naquela dinâmica, ele vai dividindo isso com os colegas. Então, a gente estimula, tem as trocas, e os centros são sempre intencionalmente pensados quem vai estar em cada centro. Além de tudo isso, eles ainda circulam e se conhecem de uma forma muito mais bacana e legítima, né? Uhum, sim, uma questão que eu gosto sempre de trazer para a família é que a escola tem que andar junto com o mercado de trabalho, né? Então, se a gente olhar para o mercado de trabalho hoje, são espaços de coworking, interação, e as nossas salas de aula têm que promover isso também. Então, quando você pensa em um cidadão global, você pensa em uma pessoa que sabe fazer perguntas, né, com pensamento crítico. É uma pessoa que sabe questionar, é uma pessoa que também tem empatia pelo próximo, porque ele abraça uma outra cultura, o multiculturalismo dentro de tudo isso. E as nossas salas de aula, elas são todas set up nesse ambiente. Então, o ambiente que o aluno está no dia a dia já promove esse tipo de desenvolvimento, porque se a gente olhar a nossa BNCC, ela não traz uma lista de conteúdos que o aluno tem que aprender, ela traz uma lista de habilidades que precisam ser desenvolvidas e competências. E isso nós já vemos em currículos mais assim,
mais desenvolvidos, em países mais desenvolvidos, que já trabalha de uma forma de desenvolvimento de habilidades e competências há um tempo, e no mercado de trabalho, a gente se sustenta pelas habilidades e competências que a gente desenvolve dentro de tudo daquele dia a dia que compete ao nosso trabalho e à nossa profissão. Então, a escola tem que refletir isso também, por isso que ela tem que ir além da parte acadêmica. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem a Knowledge Fair, que é uma feira que a gente faz onde os estudantes mostram para as famílias aquilo que eles aprenderam ao longo do primeiro semestre. E eu tive estudantes do Year One, primeiro ano dos anos iniciais, que fizeram trabalhos estatísticos. Então, isso é incrível. Ele vai desenvolver a habilidade. E, gente, decorar um assunto, passa meia hora, você esquece. Quando você tem a habilidade, a competência, ela é algo que você carrega para a vida toda, né? A Raquel estava falando aqui, eu estava lembrando. Hoje, são poucas as empresas que fazem uma análise de currículo. A maior parte das empresas e as grandes empresas, elas promovem dinâmicas e fazem observações de como as pessoas se comportam. Quem sabe escutar, quem sabe dar ao outro espaço de fala, quem sabe ocupar bem o seu espaço de fala, quem tem uma posição de liderança, ou seja, isso hoje é mais rico do que eventualmente ter nota 10 em todos os componentes curriculares e não ter essa habilidade. Uhum, sim. E o nosso próximo tópico, né, da nossa conversa era justamente como preparar o estudante para enfrentar o mundo globalizado, né? A gente já tratou disso um pouquinho aqui, mas o que eu estava pensando, né, para guiar aqui, costurar o nosso bate-papo, é que o Canadá é um dos países referência, né, em educação mundial. Exato. Então, acho que vocês contextualizaram muito bem isso, trouxeram a questão também da BNCC. Qual o desafio de integrar tudo isso, né, um currículo, brasileiro, né, pautado pela Base Nacional Comum Curricular, com essa metodologia canadense de excelência, que a gente sabe que funciona tão bem, e preparar o estudante para essa tarefa, né. Eu acho que é justamente essa palavra, de enfrentar um mundo globalizado, como a gente estava falando. Eu tiraria o termo desafio, talvez, porque quando o estudante está no centro, que ele se sente aprendendo, e a gente usa muito da psicologia positiva na educação infantil, por exemplo, a gente faz muitas vezes o contrário de que outras escolas fazem. A gente mostra o que ele é capaz. Muitas escolas trabalham com foco grande no erro, né? Olha, você errou isso, você errou aquilo. A gente bota uma luz enorme na capacidade dele. E nas diferenciações, né? Assim, como existem formas diferentes de pensar que não necessariamente estão erradas, são diferentes perspectivas. E quando a gente traz isso, a gente trabalha algo para mim que é fundamental em qualquer sociedade, qualquer relação, que é o respeito. Respeito à opinião do outro, respeito ao olhar do outro, de que forma ele enxerga aquilo, e assim a gente vai. Então, eu acho que é o contrário. Quando eu fiz rodas com os estudantes, Raquel também faz muito lá com os eles falam: "Cara, a gente aprende de uma forma bacana, eu gosto, a aula me motiva". Então, é isso que eu vejo, assim, não espere aulas que são aquele silêncio, a carteiras uma atrás da outra, isso você não encontra na Maple Bear. Eles nunca estão sentados de maneira individual, podem estar, em podem estar sentados em grupos de 4, em trios, mas eles aprendem de uma forma que eles pegam prazer da aprendizagem. Então, eu acho que talvez um grande desafio aqui seja o professor. Mas, por outro lado, né, Raquel, o que mais o professor quer? É um estudante engajado. Eu recebi um professor novo esse ano que depois me procurou, marcou um horário. Natália, eu quero saber o que vocês fazem aqui. Ah, porque os meninos participam demais, é lindo de ver como eles participam, como eles têm opiniões, como eles esperam falar quando aquele tem. Não, mas eu discordo, porque é isso que a gente promove, é isso que a gente estimula nas nossas salas, né, Raquel? E aí é quando a gente vai para um olhar mais de entender o processo dessa aprendizagem e não valorizar o produto final. Então, quando você entende, você começa todo esse processo com uma pergunta, né? Por que que esse balão sobe e o outro não? Você começou com uma pergunta ali. Então, vamos descobrir
que faz um flutuar e subir e o outro não. Então, outro projeto, por exemplo, muito comum que a gente faz é do lançamento de foguetes. Então, o foguete que sobe tem nota 10 e o que não sobe é 0. Não, existe um processo e o aluno vai te explicar por que que deu certo e por que que não deu certo. E dentro de tudo isso é onde a gente falou daquelas competências e habilidades que são desenvolvidas dentro de todo um contexto para além da parte acadêmica, porque aí você trabalha o social, a interação, o trabalho em equipe, quando você trabalha esses projetos, a oralidade, você aprender a falar o momento de falar, o momento de eu ficar quietinha porque o colega vai falar. Então, toda essa questão, dentro do que a Natália falou, o professor, ele vira um mediador daquele momento, porque ali existe uma transferência de responsabilidade para o aluno. Ele começa, é muito comum alunos novos chegarem na sala de aula e o pai falar: meu filho reclama que tem muito barulho. Mas quando você entra num espaço de coworking, as pessoas interagem e a ideia é que promova essa interação. E interação causa, sim, barulho, mas é um barulho maravilhoso de aprendizagem, de riqueza, de um olhar cheio de perguntinhas para descobrir todo um universo que está à frente deles, que no nosso caso, ele é bem grande porque ele é global. Sim, eu queria complementar aqui que educação é sempre algo que a gente precisa aprender constantemente. Eu aprendo algo todos os dias, né? E na Maple a gente tem uma coisa que eu acho incrível, assim, de verdade eu acho incrível, que é a gente recebe pelo menos 6 meses por ano treinadores brasileiros do currículo brasileiro e do currículo canadense que assistem todas as aulas. Então, se é uma treinadora brasileira, ela vai, assiste todas as aulas do currículo brasileiro de todos os professores, senta com a coordenação e dá feedback. E essa mesma treinadora que vem no primeiro semestre, volta no segundo semestre e reavalia. Ou seja, a gente tem uma formação de professores acontecendo o tempo inteiro. Então, um professor que entrou no ano 1 da Maple, ele sai um professor totalmente diferente depois de 2, 3 anos. Depois de 1 ano ele já se modificou muito, que é uma coisa que era um ponto que eu tinha muitas questões. No Brasil, a gente tem uma tendência de achar que o professor é dono daquele espaço, que ele entra na sala de aula, fecha a porta e ali quem manda é ele. Isso não existe na Maple. Maple, a escola é um espaço de todos e a gente entra, a gente participa de aulas. Então, ela é um espaço aberto que a gente pode assistir, olhar, contribuir. Isso é lindo quando a gente fala em formação de professores. Sim, e imagino que um dos pontos importantes dessa formação seja mostrar, né, os professores em sala de aula saberem perceber a individualidade de cada estudante também, né? Porque eu imagino que para um grupo funcionar bem, o professor precisa ter esse olhar também individualizado, né? Não é uma coisa, não é de ser egoísta, né? De realmente conhecer cada um para fazê-los trabalhar bem em grupo. Como que isso é feito na escola? Então, é como a Natália falou antes, a gente tem os Learning Centers, que são os centros de aprendizagem. Então, cada centro de aprendizagem, ele vai ter uma atividade diferente. Então, o professor vai conhecer os alunos dele e já vai separar dentro dos grupos que ele entende que faz sentido para aquela atividade. Então, às vezes, eu posso colocar um aluno junto com outro aluno, um aluno que tem dificuldade em certo assunto com um aluno que está dominando, ou às vezes, para eu desafiar eles, eu posso colocar aqueles que já tiveram esse raciocínio mais desenvolvido juntos e aqueles que precisam de uma atenção mais individualizada em outro grupo. E aí eu vou diversificando essas atividades e eu vou diversificando o que está acontecendo dentro daquele momento. Então, a instrução foi a mesma, mas a forma que a atividade é desenvolvida é que é feita de uma forma mais individualizada dentro desse olhar para cada aluno. Eu acho que na Maple não existe igualdade entre os estudantes. Eu diria que existe equidade entre os estudantes, né? Que é algo que algumas escolas hoje já fazem na alfabetização, mas para lá. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade em reconhecimento de números,
e a Raquel já está somando e subtraindo, por que eu vou frear a Raquel até eu chegar onde ela está? Ou o contrário, por que eu vou atropelar a Natália e já ir para a soma sem que ela sequer conheça os números? Não, a Nath tem dificuldade em reconhecimento de números. Então, vamos parar aqui, desenvolver com a mediação do professor, a mediação da TA, enquanto que a Raquel está lá no outro Learning Center voando na soma e subtração. E a Nath vai chegar lá. Daqui a umas 2 ou 3 semanas, a gente talvez esteja aí no mesmo Learning Center se desafiando. Então, a metodologia de Learning Center, primeiro, eles não são montados de forma aleatória. Então, para montar o Learning Center, existe da professora junto com a TA conhecimento profundo do estudante do seu processo de aprendizagem. E depois, Eles são dinâmicos, eles né, são Natália? dinâmicos. Às vezes, o estudante que estava aqui, quando você para e dá a atividade correta para ele chega no outro lugar rapidinho. Então, isso é incrível que a gente vê. Uhum. E imagino que isso ajude também na inclusão, né? Tem aumentado muito o número de estudantes com algum laudo, né, que precisa de um suporte específico. Como que vocês tratam isso na escola, né? Até para dar o suporte para o professor, para o próprio estudante. Então, acho que tem aumentado no mundo. A gente hoje tem a geração alfa, ano que vem já chega a beta, que é uma geração hiperconectada. Sendo uma geração hiperconectada, eles têm uma tendência a querer sempre respostas muito rápidas, e aí a gente precisa estimulá-los a querer chegar mais fundo, né? E a gente Isso começou gera falando de neurociência, né? Então tem tudo a ver. tudo a ver. As coisas, assim, a metodologia que a gente usa, que é a canadense, né? Assim, eu queria muito que fosse nossa, né, Raquel? Mas não, pô, não é. Ela é, está tudo relacionado às gerações, quem é a nossa geração e a neurociência, o processo de aprendizagem, enfim. Mas então, cada vez mais as escolas têm passado pelo desafio de ter casos de inclusão e como incluí-los. Isso para o professor é um desafio, né? Porque exige dele. Então, a nossa metodologia de Learning Centers permite que a gente faça isso. Então, eu vou colocar esse estudante nesse Learning Center hoje para desenvolver isso. Então, naturalmente, muitas escolas optam pelo quê? Botam o estudante na carteira da aula regular, a aula segue como sempre segue, mas botam um auxiliar do lado, né? A gente não faz isso. A gente consegue fazer a atividade planejada para aquele estudante. E assim, é lindo de ver quanto que os outros alunos promovem essa inclusão e vão desenvolvendo e o desenvolvimento vem. Então, é lindo de ver. Eu destacaria, na verdade, que nós temos uma geração que a gente precisa fortalecer o socioemocional e não só alunos de inclusão. Então, quando a gente olha, a gente vem de uma pandemia, a gente vem de todo um grupo de uma faixa etária que não desenvolveu habilidades sociais, né? Porque a gente ficou em casa e isso a gente aprende com o convívio com os outros. São as questões de saúde mental, né, Raquel? Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa em inclusão, é uma inclusão como um todo, dentro da necessidade e a particularidade de cada aluno. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito clara. É fortalecer essas questões socioemocionais que vão para além da sala de aula, através da interação, através de trabalhar os valores, que muitas vezes são um pouco esquecidos, né? A gente fala hoje de respeito, mas é um respeito total, né? Não é a classe social ou a outra, mas é a gente entender o que realmente significa a palavra respeito hoje na nossa sociedade, né? Como que eu devo me comportar em público? Que tipo de vocabulário? Tem o vocabulário que eu uso na internet, tem o vocabulário que eu uso com os meus colegas, mas tem um vocabulário que eu preciso usar, tem um vocabulário culto, acadêmico. Então, como que eu lido com frustração quando eu não sou o primeiro? E muitas vezes é um filho único que tem tem toda a atenção, às vezes, do pai, da mãe, da avó. Então, assim, eu entender que eu estou dentro de uma sociedade e que eu preciso, de alguma forma, contribuir para essa sociedade. Então, isso é promovido dentro da nossa metodologia e dentro da nossa sala de aula. Sim, são as questões de empatia, resiliência e cidadania global que vocês reforçam sempre, né, dentro do projeto pedagógico. Exatamente. E eu iria além aqui, quando a gente fala em saúde mental, né? A gente
infelizmente, a gente tem visto cada vez mais, aí é mais adolescência, vou falar um pouquinho da adolescência, o adolescente no quarto, né? O adolescente que está no computador, né? O adolescente que não quer conviver. Então, a gente precisa trazer isso, trazer o convívio, o aprender, o estar no coletivo como importante, e a gente às vezes precisa amparar também a família. A gente lançou recentemente, né, Raquel, um projeto que a gente chama de Maple Talks, onde a gente traz especialistas para falar não só com os estudantes, eventualmente com os estudantes também, mas falar com as famílias, né? Como é que a gente pode dar um amparo aqui? Talvez, assim, como é que está sendo essa puberdade do seu filho? O que que acontece? Quais são os sinais que a gente precisa ficar atento ou não precisa? Então, eu acho que a educação se faz em conjunto. Tem um provérbio que a gente usa muito, né, na escola. It needs a village to raise a kid. Ninguém faz educação sozinho. É um coletivo e a gente precisa muito dessa parceria, desse colaborativo junto com as famílias. E a gente tenta trazer isso sempre, né, Raquel? Isso aí, sim. E pensando, né, nessa metodologia bilíngue, é possível começar sem, né, entrar no meio, no ensino médio, por exemplo, eu não fiz o ensino bilíngue, não sou fluente em inglês. Eu posso entrar numa escola bilíngue ou mesmo uma mudança ali da educação infantil para o ensino fundamental? Tem como? Isso, aí nós temos um programa específico para esse momento. Quando a gente fala num processo, porque assim, a aquisição da língua é todo um processo, né? Então tem o processo da aquisição da língua. Tem os momentos, né? Então, por exemplo, normalmente demora até 2 anos para a criança ou a pessoa, no geral, começar a entender e compreender aquele idioma. Então, ele primeiro vai desenvolver a parte da escuta, de compreensão. Então, eu ouço, eu entendo o que eu estou ouvindo, mas eu não verbalizo ainda. Depois, ele vai para a parte de leitura. Então, ele consegue reconhecer aqueles códigos e muitas vezes ele consegue até começar a traduzir para a parte da escrita. E a fala, na maior parte das vezes, é a última que vem. Então, muitas vezes, nós pais ficamos muito ansiosos, porque ele chega em casa e não fala nada, faz parte do processo. Nós temos um programa que é para late entry, que é o que a gente chama, que é aquele aluno que chega já numa idade mais avançada. Para o ensino médio, ele tem que ter uma base já na língua, sim, porque, como a gente falou lá no começo, eles vão estudar em inglês. Então, eles vão ter que produzir textos, essays, debates e tudo mais na língua inglesa. Então, eles têm que sim que desenvolver isso. Além disso, eles saem com a certificação da TOEFL, que é uma certificação importante, né, que comprova a língua inglesa. Pode ser usada para acesso a universidades fora do país, E intercâmbios, isso é né? muito valorizado hoje no mercado de trabalho. Quando a gente chega numa empresa, num processo seletivo e a gente vê que aquela pessoa investiu numa dupla certificação, que ele já investiu numa TOEFL, ele teve uma aprendizagem diferente e ele investiu na aprendizagem dele numa forma diferente. Então, esse jovem já se destaca de uma forma diferente no mercado de trabalho. Hoje em dia, a gente monta portfólios das nossas experiências, né? Sim. E isso é uma experiência, não é só uma prova, você se prepara para aquela avaliação. E tem todo um processo para isso, não é que um dia ele chega e ele faz a prova, isso é acompanhado. Então, esses alunos são acompanhados ao longo da sua trajetória acadêmica dentro da escola, e através desses dados a gente vai ajustando todo o programa. E nós temos sim um programa específico para esses alunos que entram mais tarde. Eles são acompanhados com um olhar diferenciado até eles conseguirem atingir o que a gente acredita para aquela faixa etária. Porém, a gente precisa entender que nem todo mundo está no mesmo nível, nem em português. Se a gente for aqui agora medir a nossa língua portuguesa, nós vamos estar em níveis diferentes de compreensão, de vocabulário. A gente vai ter um desenvolvimento diferente dentro das experiências que a gente teve ao longo da nossa vida. A sala de aula é assim também. Ela é dinâmica.
Então, tudo isso contribui para essa diferenciação ali na sala. Tem uma coisa que eu acho sensacional, tem pais que chegam: "Ai, eu estou preocupado porque eu quero entrar agora, mas meu filho não fala inglês", e aí quando a gente vai conversar com o estudante, ele fala: "Ai, mas da onde vem esse inglês?". Às vezes vem de jogar online, então, hoje o mundo, gente, o mundo não tem fronteiras. Ouvir música, né? Ele ouve música, ele vê série, né. Então, hoje em dia a gente tem o Bridge, ele tem um volume de aulas, é uma família que a gente sinaliza que vai precisar inicialmente do esforço maior, mas que vai chegar lá. Sim. Isso, temos o Bridges e no ensino médio a gente tem o English Enrichment, que trabalha tudo isso. Ah, legal. E o suporte em casa, né? Como os pais podem ajudar nesse processo? Eu, por exemplo, tenho uma pequenininha em casa. Aí eu pergunto, quais são as suas cores preferidas? Aí ela fala, azul, yellow e blue. Ou seja, ainda não está fazendo as conexões, né? Azul, yellow, blue e amarelo. Eu diria que é diferente, ela está fazendo mais conexões Exatamente. normal, né, do que uma criança que só interage com o idioma. E isso, às vezes, também cria uma ansiedade nas famílias, mas é normal e pode ficar tranquila. Mas a forma mais eficaz para a família ajudar é através da leitura. Leitura Então, faz lê em toda inglês, a lê em português, não tem exatamente. problema misturar ali a leitura na hora de dormir. Nada. É outro grande diferencial, a gente trabalha muita leitura. Nossos estudantes gostam muito de ler. E uma coisa importante é que, a gente divide com as famílias em todas as faixas etárias. A gente pode estar falando de Early Childhood, que é a educação infantil, ou do High School, que é o ensino médio. Quando a gente vai entrar numa semana, a gente divide com as famílias quais são os objetivos de aprendizagem. Então, por exemplo, música. Na educação infantil, a gente trabalha muito música em cada situação. Então, indo para o lanche, tem uma música. Na hora de arrumar a sala, tem outra música. Porque a gente tá... E aí, as famílias conhecem e sabem aquilo que a criança está falando. Então, eu tenho muitos casos que os pais não falam inglês e que a criança dá show em inglês na escola, assim. Tenho muitos casos, sabe? Legal. E com relação à rotina também, outra dúvida. Por ser uma escola canadense, é só inglês ou tem também o francês? É só inglês mesmo, No né? nosso caso, a gente tem o inglês no ensino fundamental, entra a terceira língua, que é o espanhol. Ah, por Porque conta aí do a currículo gente brasileiro. precisa entender a nossa realidade. Nós estamos na América do Sul. Então, esses estudantes vão interagir mais com qual idioma? Com o espanhol. Se a gente fala que a gente está preparando para o mundo, a gente precisa ter essa percepção, né? Então, assim, eles vão ter muito contato. Se a gente pensar de uma forma global, de uma preparação global, o contato que eles vão ter é mais do espanhol. Então, a nossa terceira língua é a língua espanhola. E o horário também das 7 até meio-dia ou depende, varia um pouquinho? Aqui a gente trabalha um pouquinho mais tarde, então as nossas aulas começam às 7h30, também aí olhando muito para a neurociência e para funcionamento cerebral mesmo, para aprendizagem, né? E elas vão até 12h30 para a educação infantil e anos iniciais, ou de 1h30 até 18h30. Só que quando a gente chega no middle e no high school, a gente tem uma carga maior de aulas, então existem dias que eles têm aula da tarde. Mas tem uma coisa muito bacana também, que é a gente passa um dever de casa, mas não é um dever de casa que impeça a criança de ter momento. Então, você falou dos pais, como é que os pais podem ajudar? A ideia dos pais é trazer a literatura, trazer a brincadeira, porque a escola dá conta de uma parte, a família dá conta de outra, eles acompanham, a gente tem o material, todo final da unidade, eles pegam todo o material da unidade, eles conseguem ver todos os outcomes do estudante, mas a ideia é que a gente entregue uma criança já pronta só para curtir aquele momento com os pais, né? Legal. E, bom, a gente tem os últimos minutinhos, pensei em finalizar com uma questão que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas na linha de deixar alguma sugestão, né, para os pais, para quem buscar a metodologia canadense, qual que é a sugestão da metodologia canadense para lidar com esse momento, né, que as crianças e os adolescentes estão muito ligados às telas, hiperconectados, como nós já falamos aqui? Então, eu acho que não dá para negar a tecnologia. Isso não existe. Você vai falar com ele, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, né?
Eu acho que é entender os momentos e como ela pode ser utilizada. Então, por exemplo, os estudantes, a partir do Year 3, eles têm acesso ao aplicativo. Eles participam de Kahoots, de algumas coisas, porque eles são os donos e o centro desse processo de aprendizagem. Então, é entender que, por exemplo, a gente está com um projeto para o ano que vem, né, Raquel? Vamos dar spoiler aqui? Não dá spoiler. Acho que está no momento. Que é trazer no nosso contraturno a gamificação também na aprendizagem, né? A gente usa isso no turno, então, trabalhar com o Matific, que é uma plataforma de matemática sensacional, que a gente aprende matemática através da gamificação. Então, trazer momentos onde a tecnologia é importante. Agora, acho que a coisa mais importante o ensino da Maple ele é extremamente inovador. A gente fala, e eu poderia ficar aqui 3 horas falando e talvez a gente não esgotar. Acho que a maior coisa é venham conhecer uma Maple Bear. Mesmo que está satisfeito com a escola, venham entender o que é uma criança saindo ou um adolescente saindo feliz da escola, né? Assim, isso eu acho que é algo que é o que a gente quer, todas as escolas querem. E aí, dentro dessa sua pergunta, eu acho que o que a família pode fazer para ajudar dentro desse contexto de desenvolvimento é promover experiências. Então, por que não, em vez de a gente comprar o bolo pronto na padaria, a gente fazer esse bolo dentro de casa juntos, né? Que a gente consegue criar, a gente consegue usar a matemática, a gente tem a coordenação motora que a gente usa ali, tem tantas habilidades que a gente desenvolve nisso. Então, quando a gente promove esses momentos de experiência, é um momento que tudo faz sentido. É um momento que aquilo sai da teoria, vai para a prática e realmente se concretiza esse aprendizado. Porque se não fizer sentido para essa geração, eles vão deletar. Então, precisa fazer sentido e precisa ter intencionalidade. E o esporte. O esporte é extremamente importante. Dentro de toda essa rotina que nós já falamos, então a gente descer para o parque, a gente trazer a bola, qualquer tipo de esporte que a gente possa, isso promove tanta interação entre pais e filhos, que também é tão rico, e eles também cansam, chegam em casa e já tomam banho e dormem. Então, assim, eu acredito muito no equilíbrio. Como a Natália falou, não tem como a gente negar a geração que nós temos hoje, né? E todas as questões que diz respeito a ela. Nós precisamos respeitar, sim, todas essas individualidades, mas a gente pode achar um equilíbrio dentro desse mundo tão incrível que a gente vive. É isso. Eu queria agradecer muito a Raquel Nazário e a Natália Rocha, diretoras da Maple Bear, que vieram aqui falar com a gente nesse podcast especial do Escolha a Escola do Seu Filho. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Estamos aí no nosso minuto Eu acho que a final. mensagem é essa, Natália. Venham conhecer, venham vivenciar, venham experimentar junto com a gente. Se permitam conhecer um mundo novo, uma metodologia nova. E que funciona para essa geração que não é a nossa, né? Mas que é extremamente importante, que funciona para que eles gostem de aprender. Acho que esse é o recado final. A nossa escola é feita de histórias e de pessoas reais. Então, venha conhecer essas nossas histórias. Tá certo. Fica aí o convite, então. Muito obrigada a vocês mais uma vez. E o podcast especial do Escolha a Escola do Seu Filho fica por aqui. Até a próxima. Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.